Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, essa com o tema contaminação atmosférica. Meu nome é Josiane, eu sou mestranda em Oceanologia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Rio Grande, FURG. A professora responsável pela disciplina é a professora doutora Graziela Pinho e também a minha orientadora. Bora começar? Bom, aqui está o sumário dessa aula, que está dividido em 4 partes, onde a primeira é o que é contaminação, o segundo, tipos de contaminação, terceiro, impactos e 4, prevenção. Mas eu acho muito complicado a gente falar sobre contaminação atmosférica sem fazer essa pergunta principal, que é o que é a contaminação e qual seria a principal diferença entre poluição e contaminação. Considerando que a maior parte das pessoas, ou muito comumente, a gente vê esses termos sendo usados de maneira errada. Então, qual seria a principal diferença entre eles? Passando rapidinho pelo conceito de poluição, considerando que vocês tiveram aula sobre isso recentemente, a poluição é a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, resultando em efeitos deletérios. Então, o conceito de poluição abrange tipos diferentes, já que usa substâncias e energia. Então, a gente pode falar de poluição ambiental, que envolve elementos no ambiente, e poluição visual e sonora, que envolve energia no ambiente. Em ambos os casos, resultam em efeitos deletérios para os organismos. Já a contaminação são concentrações de algum elemento acima dos níveis naturais da área e do organismo, ou a presença de uma impureza nociva em teores excessivos. Mas antes de falar quais são os contaminantes presentes na nossa atmosfera, eu preciso falar de uma classificação oficial. Aqui eu estou retirando da CETESB, mas a classificação envolve em categorizar os poluentes em primários, secundários e terciários. Os mais importantes são os primários e secundários. Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente pelas fontes para a atmosfera, ou seja, a queima de carbono, a queima de combustível fóssil, o escapamento de um carro. Já os poluentes secundários são aqueles formados na atmosfera através da reação química entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera. Então, por exemplo, a chuva ácida ela é formada a partir da liberação de enxofre, feita pela queima de combustível fóssil, e a reação do enxofre que foi liberado com a água da atmosfera. Então, a gente sabe que a chuva ácida seria um poluente secundário. Aqui eu vou começar a falar sobre os tipos de contaminação que existem no nosso planeta. Aqui eu começo pela poeira, que a gente sabe que são partículas que estão na atmosfera, que elas podem ser suspendidas por ações do vento ou até ações humanas. Aqui eu coloquei 4 imagenzinhas que mostram mais ou menos a poeira que está comum no nosso cotidiano, mas que são contaminantes. A primeira, pó de construção, que a gente sabe que é uma coisa bem chata da gente lidar, né? Que aquela poeira às vezes causa até uma rinite alérgica, crise alérgica nas pessoas que estão ao redor. Ou estrada de terra, que, bom, um carro ou um caminhão não precisa nem estar em alta velocidade, mas acaba levantando uma nuvem de terra que a gente tem que fechar o olho e não respirar naquele momento até a poeira baixar, porque senão a gente vai ficar seriamente ali com um grãozinho no olho e isso pode, né, deixa bem chato, né, a nossa passagem numa estrada de terra. Pó de madeira, que quem trabalha em madeireira usa, né, máscara e óculos para se proteger do pó de madeira, que ele é um pó muito fino e ele fica impregnado em tudo, até na roupa. Então imagina só quem aspira esse pó diariamente e quem mexe com verniz também. São coisas bem chatinhas aí quando são inseridas no organismo. Ou fibras de amianto, né? Que amianto é um composto que era utilizado em telhas, hoje em dia é um composto proibido por lei.
que foi comprovado ser tóxico, então é um contaminante. E a gente vê que as pessoas que estão usando, as pessoas que estão manuseando as telhas de amianto, elas estão com proteção da cabeça aos pés, né? Capacete, roupinha, luvas, porque é um contaminante. Aqui separei em vapor e névoa. Vapor considerei como uma molécula de algum material que está disperso no ar e o material normalmente é líquido em temperatura ambiente. E a névoa considerei também como pequenas gotículas de alguma substância que normalmente estão líquidas na temperatura ambiente, mas que também são formadas através da condensação do vapor ou através do spray de algum líquido. Bom, para exemplificar isso, coloquei 4 imagenzinhas. A primeira, no canto superior esquerdo, a gente está vendo uma pessoa realizando uma solda, né? E a gente sabe que solda envolve algum metal e calor. Então, ao longo do processo da solda, vai soltando vapor que contém metal, que é um contaminante. Por isso que a pessoa está toda protegidinha ali de máscara, com luva, roupa. Solventes dentro de latas de spray, principalmente porque se você usa o spray, você quer que o material que está dentro da lata fique na superfície de aplicação e que isso fique seco ao longo do tempo. Então as indústrias aplicam um solvente, não só para evitar que o líquido fique enrijecido dentro da lata, mas também que isso seja eficiente, né? Que seja bom uso do spray. Então você aplica um monte de solvente para ficar seco rapidinho e ser uma coisa mais prática. Mas aí a gente também tá, além de liberar pigmentos e aditivos que sejam prejudiciais ao ser humano, você está usando clorofluorocarboneto, que é uma substância que já eu vou explicar mais sobre, que é um contaminante também. Daí aí tem solventes, e lubrificantes que também estão presentes dentro de latinhas. E ainda que eu até me surpreendi enquanto eu estava pesquisando para colocar nessa aula, mas limpeza seco, que possui uns químicos bem pesados ali dentro da latinha para que as coisas não sejam lavadas utilizando água. Então, esses são alguns exemplos de compostos que são contaminantes no formato de vapor e névoa. Aqui, ainda na categoria de vapor e névoa, tem muitos vapores que são compostos por elementos ácidos ou alcalinos e ainda compostos de prata. Aqui, ilustrei com a eletrólise, que trata o metal antes de alguma etapa, que precisa desse metal bem tratadinho para dar continuidade ao processo de fabricação, principalmente em fábricas de metais. Então, a gente vê que não tem nem pessoa perto do processo e a gente vê que a imagem está um pouco nebulosinha. Então, é simplesmente uma massa de ar com elementos tóxicos pairando, sabe? Então, mesmo que não tenha nenhuma pessoa, a gente sabe que alguém tem que verificar como o processo está acontecendo. Então, a pessoa, quando vai entrar em contato com esse ambiente, acaba se contaminando também. E falando de pessoas que se contaminam em estar no ambiente com contaminantes, imagina as pessoas que estão trabalhando em agriculturas, em grande escala, que usa pesticida a rodo, e aí tem uma pessoa comandando o tratorzinho para poder espalhar o pesticida pela lavoura, sabe? Então imagina como essa pessoa é contaminada por estar diariamente exposta à presença de pesticidas. Então, também são considerados contaminantes. Agora, falando sobre gases, os gases, ainda que sejam gases, ainda possuem vapores, e aqui eu coloquei 2 exemplos de gases que são extremamente tóxicos aos seres humanos. O primeiro é o monóxido com carbono e cloro, chamado de fosgênio, que é a fórmula COCl2. É um gás tóxico e corrosivo e utilizado na fabricação de polímeros, de agrotóxicos, de corantes, produtos farmacêuticos. Bom, muitos usos aí.
Antigamente, ele foi usado na Primeira Guerra Mundial como um gás de guerra, porque ele é sufocante, que ao entrar em contato com a água, ele forma o ácido clorídrico e o dióxido de carbono. Atualmente é usado principalmente nas etapas de cloração. E também é considerado um produto muito perigoso e a sua manipulação requer equipamentos de proteção. Então a gente não precisa nem pensar muito que ele é um contaminante muito intenso. Já o sulfeto de hidrogênio, ele é um gás muito encontrado na indústria petroquímica e de refino de petróleo. E ele é tão corrosivo e tão tóxico que se determina que todas as atividades devem ser paralisadas quando uma concentração maior do que 8 partes por milhão esteja na atmosfera. Então a gente pode só imaginar o quão tóxico ele é também para quem mexe com ele, para quem tem contato direto com ele. Bom, mas fazendo um resumão dos contaminantes atmosféricos que a gente viu até agora, o monóxido de carbono e dióxido de carbono, eles vêm da queima de combustíveis fósseis e queima de qualquer coisa. Então, eles estão presentes na atmosfera em altíssimas concentrações e como a gente viu em aulas passadas, no ciclo do carbono principalmente, o aumento nas últimas décadas da concentração desses gases está tão intensa que está contribuindo para o efeito estufa, então é um efeito bem preocupante. E os clorofluorcarbonetos, que hoje em dia estão proibidos, mas por muito tempo foram utilizados dentro de sprays, dentro de aerosóis, com o propósito de serem mais práticos e eficientes, mas estudos provaram que eles são contribuintes também para o aquecimento global. Ainda falando sobre compostos que oriundam da queima de combustíveis, o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, quando eles são queimados, né, quando eles entram em contato com a atmosfera e a água, eles formam ácidos, certo? E como a gente viu em aulas passadas, esses ácidos eles causam chuva ácida, eles podem causar a morte de plantas, de seres vivos, corroer rochas, enfim, são considerados contaminantes. E os compostos orgânicos voláteis, que, como eu mencionei, estão presentes em sprays, e principalmente em tintas que precisam ser secas em pouco tempo. Então, há compostos que estão dentro dessas latinhas, afinal, promovendo volatilidade, mas são contaminantes também. Aqui eu coloquei a amônia, que é um gás também chamado de amoníaco, muito utilizado por indústrias têxteis na etapa de cloração e também em frigoríficos na etapa de refrigeração. E em contato com a umidade do ar, ele é extremamente tóxico e, bom, é considerado um contaminante. O material particulado aqui eu exemplifiquei com fuligem, que, bom, ele vem da queima de compostos, ou, principalmente com carbono, então tem a geração de dióxido de carbono e monóxido de carbono, que são contaminantes. E ainda o ozônio troposférico, que é um gás bem instável naturalmente, ele está presente em baixas concentrações na natureza, mas o que torna ele um poluente altamente tóxico, ou seja, um contaminante, é a presença de outros poluentes que provocam desequilíbrio de processos, que utilizam o ozônio, né? E aí o desequilíbrio acontece e a concentração de ozônio na troposfera aumenta, tornando-se tóxico para os seres vivos. Então, ele também é um contaminante. Bom, mas até agora a gente falou de compostos sintéticos que vêm da indústria de queimas, enfim. Mas também existem agentes biológicos, e aqui eu exemplifiquei com 2 exemplos. Vírus que vêm, bom, influenza, que é a gripe e a Covid, que a gente vem lidando de maneira bem triste com isso, mas a gente sabe que a contaminação acontece através da atmosfera. E o pólen, que tá aí desde sempre, principalmente na primavera, e na primavera tem muitas pessoas que têm crises alérgicas, desenvolvem rinite por causa do pólen, então ele também é considerado um contaminante, mas um contaminante biológico.
Agora que a gente já sabe de onde os contaminantes vêm, quais são os principais impactos nos ambientes e nos seres vivos? Vamos descobrir? Mas antes de falar dos impactos em si dos contaminantes no nosso corpo, eu acho importante falar da classificação das partículas, porque isso mostra o quão fácil ou quão difícil é uma partícula de entrando em contato com a gente de causar algum efeito. Efeito deletério, no caso, já que a gente está falando de contaminantes. Aqui eu mostro um gráfico onde no eixo X é o tamanho do diâmetro das partículas, que vai de 0,01 até 10.000. E como eu mencionei, é o quão fácil ou quão difícil é para uma partícula entrar na gente e causar algum efeito deletério. Bom, a gente vê que no menor tamanho entra os vírus e fumaça. E, bom, a gente está no meio de uma pandemia, né? Isso está sendo gravado em 2021. E a contaminação do Covid está sendo muito fácil, porque é atmosférica pelo ar. E a partícula é muito pequenininha, o vírus é muito pequenininho. Então a contaminação é muito fácil. E fumaças, que a gente sabe que se passar alguns minutos inalando uma fumaça, principalmente tóxica, ela pode causar o óbito. Então, partículas muito pequenininhas têm esse efeito, assim, mais intensificado pelo tamanho. Já na última categoria, que vai entre 1.000 e 10.000, tem a chuva, que, como eu mencionei, existem chuvas ácidas que, bom, as gotas são partículas e às vezes a gente vê uma gota bem pequenininha, né, chuvisquinho, mas a concentração é muito baixa. Então a gente precisa de longos tempos expostos às chuvas ácidas para a gente ter um efeito deletério intenso. Bom, e falando de chuva ácida, como a gente viu nas aulas anteriores, a presença de enxofre e nitratos em contato com a umidade do ar e das nuvens formam ácidos que ao longo do tempo vão precipitando sobre a vegetação, causando algum dano, principalmente nas folhas, ou tornando o ambiente mais ácido no caso do ambiente aquático. E ainda pode prejudicar rochas, principalmente estatuetas, que são corroídas pela presença de ácidos da chuva ácida. A camada de ozônio é uma região da estratosfera que possui uma alta concentração de ozônio, O3. Ela funciona como uma espécie de escudo para o planeta Terra, já que absorve cerca de 98% da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. No entanto, a emissão de gases de efeito estufa e clorofluorcarboneto, decorrente da grande utilização pela sociedade, essas coisas foram responsáveis por originar buracos na camada de ozônio, como a gente pode ver na parte inferior da imagem. Com a destruição da camada de ozônio e o consequente aumento da incidência de radiação solar na superfície terrestre, os danos acontecem numa velocidade maior do que podem ser reparados pelos seres vivos, porque você não tem o ozônio para diminuir essa radiação solar. Então, as coisas ficam mais quentes e causam diversos prejuízos à saúde de plantas, animais e seres humanos, entre eles o câncer de pele. E eu acho legal mostrar para vocês aqui que, apesar dos apesares, o buraco na camada de ozônio está diminuindo. Temos uma foto do lado esquerdo de 2017, do buraco da camada de ozônio. E no lado direito, uma foto de 1988. A gente vê que diminuiu bastante, né? Lembrando que os CFCs foram proibidos em 1996, então temos aí 20 anos até ver alguma diferença, mas que medidas, quando consideradas e levadas a sério, elas podem ser efetivas sim. Já o escurecimento da atmosfera vem principalmente pela emissão de gases da indústria, que vai liberando partículas que são acumuladas nas nuvens e isso acaba escurecendo o ambiente. E o escurecimento da atmosfera impede que haja penetração de luz em locais que antigamente a luz atingia, então pode prejudicar a fotossíntese, pode prejudicar a absorção de radiação solar e principalmente, bom,
a presença de muitos contaminantes na atmosfera que podem ser inalados pela população. Como que funciona o efeito estufa? Dando uma pinceladinha bem rápida, porque ele foi explicado lá no ciclo do carbono. O efeito estufa acontece porque a queima de combustíveis fósseis e a emissão de gases estufa, como dióxido de carbono, metano, dióxido de enxofre, na atmosfera, eles são conhecidos pela característica de reter radiação solar. Então, se você tem uma alta concentração desses gases estufa e o Sol continua iluminando a atmosfera, você tem retenção de calor por essas partículas e aí elas não conseguem voltar, elas não conseguem refletir novamente para fora da atmosfera. Então, elas ficam retidas dentro desse círculo que está apresentado nessa imagem, que é a nossa atmosfera terrestre. Então, calor retido, não consegue sair, isso aumenta a temperatura global. Não sei se vocês viram, mas semana passada no Canadá teve cerca de 1 bilhão de mariscos, mexilhões e moluscos foram cozidos a céu aberto por causa do calor no Canadá, que eles estão com cerca de 46 graus. E a gente sabe que isso vem do aquecimento global, né? Intenso. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde publicado em 2018, 9 em cada 10 pessoas respiram ar contaminado no mundo. A agência da ONU estima que 7 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência da má qualidade do ar. No Brasil, o mesmo levantamento é de 50 mil mortes por ano, mas alguns pesquisadores acreditam que esse número pode ser maior. Viver na capital paulista seria equivalente a fumar 4 cigarros por dia. E as mortes ocorrem principalmente devido à inalação dos gases e à exposição de partículas finas que penetram profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, podendo causar acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, câncer de pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e infecções respiratórias, incluindo pneumonia. Já em relação aos agrotóxicos que são inalados e absorvidos, por exemplo, pela via respiratória, ele entra muito mais rápido porque o ar é mais leve e tem um alto consumo de ar no pulmão e a área do pulmão é bem ampla. Então, o agrotóxico, quando inalado, ele é rapidamente absorvido e o pulmão tem conexão direta com o cérebro e sistema nervoso, o que pode gerar dores de cabeça, enjoos, tremores, convulsões e paralisias. Aqui, a ingestão pode acontecer através do ar, água e alimentos, ou através de medicamentos que podem expor os órgãos ocupacionalmente, que é quando você expõe os seus órgãos a algum medicamento ou algum desses 3 que eu citei acima, contaminados, e aí os seus órgãos digestivos, dérmicos ou respiratórios sofrem algum efeito deletério, ou quando você tem a exposição ocasional, que são acidentes ou cosméticos que, bom, não acontecem sempre, mas quando acontecem, tem um efeito contaminante bem intenso. Vamos lá, gente, para o último tópico dessa aula, eu juro que está acabando, mas vamos falar de algumas maneiras de se prevenir desses contaminantes. A primeira delas é para quem trabalha com os contaminantes, que tem contato direto. Usar ferramentas para evitar o contato com o contaminante. Trabalhar em ambiente com ventilação e exaustor para principalmente quem trabalha com gases, o gás ir embora e não ser inalado pelo manipulador ali. Isolação, segregação e troca de turnos de quem manuseia contaminantes. Principalmente quem mexe com mercúrio e esses focos muito, muito tóxicos, precisa ter uma rotatividade muito grande de pessoas, porque as injúrias são muito sérias. E a supressão de pó, porque aí você não inala o contaminante. Aqui eu exemplifiquei com algumas máscaras, que a gente tá meio acostumado com máscaras, né? Mas para os operários isso é extremamente indispensável, porque isso diminui muito o efeito deletério dos contaminantes nas pessoas.
Medidas individuais podem ser tomadas por nós, meros mortais, a fim de diminuir a emissão de gases estufa na atmosfera, como a reciclagem, sempre tentar reciclar o que a gente consome e produz, optar por bicicletas e transporte público, optar também pela agricultura local e familiar, porque é um longo caminho do campo à mesa e o nosso alimento passa por muitos transportes, então se você opta por algo local, você corta esse caminho e, consequentemente, a emissão de gases estufa na atmosfera. E economizar energia elétrica, né, pessoal? Porque quando o consumo está muito alto, as usinas termoelétricas são ativadas e elas emitem muito gás estufa na atmosfera. Então é sempre bom dar uma maneirada aí no consumo, nas escolhas, porque medidas individuais podem se tornar coletivas e efetivas até certo ponto. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre contaminação atmosférica. Se sobrou alguma dúvida, por favor, não hesitem em me mandar e-mail, tá bom? Até mais.